Bom estar aqui mais uma vez em um TCE Convida. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, super relevante, que o TCE, como sempre, abraça as boas causas, sobre a prevenção do câncer de mama, que no mês de outubro se intitula Outubro Rosa. A gente fez um evento aqui maravilhoso, super prestigiado, as mulheres daqui da casa prestigiaram em peso, falando sobre esse assunto com a doutora mastologista Aline Valadão e o especialista em Mindfulness e em meditação Mindfulness, que é André Brito. Eles dois vieram, falaram muito bem e eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade dessa visita maravilhosa da doutora Aline para ela falar e explicar um pouco para o nosso público o que é tudo isso que a gente combate e defende no mês de outubro e que tem que defender todos os meses, na verdade, né? Porque prevenção tem que acontecer a vida inteira. Né, doutora? Não é isso mesmo? Perfeito. Eu que agradeço o convite, uma honra. Obrigada por vestirem o rosa. E é esse movimento que a gente quer. Hoje não é só iluminar uma instituição de rosa, mas realmente promover ações que modifiquem a vida das pessoas. Esse tipo de campanha, pode-se dizer assim, né, acontece há muitos anos. Sim. Começou com aquele do alvo, eu acredito que foi aquela... Não, sabe foi quando foi antes? O primeiro movimento foi nos Estados Unidos. Sim. Foi uma enfermeira que teve câncer de mama chamada Susan Komen, e ela promoveu em 1991 a primeira corrida para a cura, Race for the Cure. E aí, desde então, começou desde 2002 que chegou no Brasil. Foi antes ainda do Alvo da Moda, porque o Alvo da Moda veio depois uma campanha forte. Você acredita que elas evitaram muitas mortes por causa Com certeza, mas da informação? Uma pergunta excelente sua. Inclusive, eu vou ser a presidente da Sociedade Regional de Mama no próximo ano, e esse é um sonho meu. O que é que acontece? Foi divulgado agora um trabalho que os meses que a gente mais clama, né, por atenção e insiste muito na necessidade da realização da mamografia. O impacto no rastreamento do câncer de mama, outubro, novembro e dezembro, é lá em cima. Mas quando entra o mês de janeiro, já começa a cair e só volta a aumentar lá em outubro. E aí já era um sonho antigo, eu já pensava nisso mesmo. E aí eu ficava pensando, março ou maio? Mês da mãe ou mês da mulher? Aí depois eu disse, não, vai ser março, porque é o mês da mulher. Nem toda mulher é mãe, então vamos prestigiar todas. E isso eu acredito que vai ser ano que vem, não só um sonho meu, mas talvez de todos os mastologistas agirem também no mês de março, para a gente tentar manter pelo menos um platô mais alto, que na hora que estiver caindo, daqui a pouco já sobe de novo, porque já é março, e vai passando, daqui a pouco já sobe de novo, porque é outubro. Você fala platô mais alto de busca. De manutenção do rastreamento, isso. Essa manutenção de rastreamento, ela deve ser feita a partir de quanto tempo, assim, para a mulher, assim? A partir de que idade? De quanto tempo? Anualmente, a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos. Isso. Certo. E, por exemplo, se alguém tiver algum caso na família, tem que se preocupar mais cedo? Sim, mas não é todo o caso. Por exemplo, a minha avó teve câncer de mama aos 80 anos. Isso não é aumento de risco. Mas, como o caso da Angelina Jolie, a mãe, a avó, a tia teve de ovário. Aí ela preferiu fazer uma mastectomia redutora de risco, porque ela tinha uma chance de quase 90% de vir desenvolver câncer. Aí esse tipo de paciente que tem uma história muito rica, normalmente a gente encaminha para o aconselhamento genético, o geneticista faz cálculos de risco, indica ou não o painel genético, e a partir daí a gente toma as condutas necessárias. A ultrassonografia, doutora, ela substitui a mamografia? Não, infelizmente a mamografia é sempre um exame complementar à mamografia e à ressonância, tá? A ressonância também não substitui. Até o momento, o único método capaz de reduzir mortalidade por câncer de mama em 25% a 30% é a mamografia. A ressonância, ela entra no rastreamento para pacientes dessas que eu falei de alto risco. E para dirimir dúvidas nos achados tanto de exame físico quanto dos demais exames. Mas ela não é feita de rotina porque ela dá muito falso positivo. E tem muita gente que tem medo da mamografia, né, sim, doutora? E por quê? Isso, então, é um mito vamos que se tirar cria. Esse mito aí. É um mito que se cria. Eu explico sempre. O que acontece? A mama, ela repousa sobre o músculo grande peitoral. Tem uma fáscia que separa. Se você contrai, gruda a mama no tórax. E a técnica fica lá brigando, tentando posicionar a mama e você trabalha.
travada. Travada. E aí incomoda, tem que repetir. Se bota esse ombro para trás, relaxa. E deixa a técnica posicionar adequadamente. O exame em si, ele só dura em torno de 10 segundos. É verdade. É menos de 1 minuto o tempo total de exame. É e que pode salvar a sua vida. É isso mesmo. É isso mesmo. Assim, a doença câncer de mama é uma doença 100% feminina ou homens têm esse problema também? 1% dos casos de câncer de mama acontecem em homens, mas é mais prevalente em mulheres. Mas 1% é pouco demais. 1 a cada 8 a 10 mulheres vão ter câncer de mama até os 80 anos. Isso população geral. É mesmo? É. Isso foi... Até me esqueci de falar lá. É mesmo? Mas 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama até os 80 anos. Ou seja, 100% das mulheres têm que se precaver. Sim, com certeza. Você imagine, dentro da mesma família. Eu tenho um caso de câncer de mama na minha família. Num grupo de amigas. Eu tenho uma amiga que teve. Tenho, é verdade. Num grupo de trabalho. Se você parar eu também pra pensar, tenho. Você é cercada de gente conhecida, famosa, família, amigo, irmão, né? E o que chamou a atenção e que a gente ainda não tem como rastrear são esses casos em pacientes jovens. A gente não sabe o que acontece no Brasil. Como os painéis genéticos eles estão mais acessíveis agora, ao longo do tempo a gente vai ter essa resposta. No mundo, o câncer de mama abaixo dos 40 anos corresponde a 10%. No Brasil, a 17%. Por que isso acontece aqui? Ai, que coisa estranha. Será que a gente é tão miscigenado que mistura tanta coisa? Os nossos genes terminam... Pode ser clima, pode alimentação, ser alimentação, atividade, obesidade, sedentarismo. Tudo isso vai pesando, né? É o dia a dia da pessoa, né? Por isso que eu brigo sempre, eu insisto muito. A gente precisa modificar hábitos. Não tem problema ir para uma festa, se divertir, beber um pouco. É só beber com moderação. Faz bem, ser feliz faz bem. Previne doenças também. Com certeza. Então, é tudo na moderação. Não tem problema comer um docinho no fim de semana. Não tem problema comer um churrasquinho. É tudo, na verdade, moderação. Não tem porquê, não vou comer mais nada disso. Vou virar vegano. Aí é a opção da pessoa, mas não porque acha que fazendo isso vai prevenir câncer, porque não previne. Sim. O câncer de mama é multifatorial. Sim. Então, como mulheres que amamentam 10 anos da vida, mulheres que amamentam 10 anos da vida e que têm câncer, enquanto umas que não amamentaram nada, não tem câncer. Então, assim, existem fatores de risco, mas não condicionantes. Se você não fizer, você vai ter, entendeu? E no nosso dia a dia, o que é que a gente pode fazer para prevenir o câncer? Como essas coisas todas que a gente acabou de falar, de alimentação, evitar determinadas coisas, como eu vi você falando na palestra, de colocar objetos plásticos dentro para esquentar no micro-ondas, tomar café quente em copo plástico que não é legal, evitar. Dê umas dicasinhas importantes que no dia a dia a gente pode melhorar. Isso. Além da mamografia anual a partir dos 40 anos, atividade física regular, pelo menos 150 minutos semanais. O ideal é que sejam 3 de 50. Porque vai ter o benefício cardiovascular. As doenças cardiovasculares também, tanto o câncer de mama quanto doenças cardiovasculares, são as doenças que mais matam mulheres. As doenças cardiovasculares, inclusive, superam. Então, já vai prevenir doença cardiovascular também, Sim. né? Então, e a prevenção de doença cardiovascular é só quando ultrapassa 40 minutos. Então, por isso que o ideal é 3, 50 minutos ao menos. Mas, se não tiver jeito, não conseguir, é melhor fazer todo dia, 5 vezes por semana, meia horinha, do que fazer nada. É verdade. Entendeu? É verdade. Eu digo, vai dar um jeitinho, bota um tênisinho, meia horinha, só meia horinha. Não tem meia horinha na vida para fazer a sua atividade física, né? Em relação à alimentação. A alimentação é diminuir os embutidos, diminuir os fast foods. Ah, não pode comer nunca McDonald's. Não, mas não é assim. Deu vontade, uma vezinha, não tem problema. Isso não vai mudar. O problema é o todo dia. Tá comendo os embutidos, os sanduíches, alimentos em fritura, pouca verdura. Tem que aumentar a ingestão de verdura, aumentar a ingestão de fibra, aumentar a ingestão de frutas. O álcool, pode beber, pode se divertir, como a gente estava conversando há pouco. Só que existe limite de ingestão alcoólica. Para cerveja mesmo, é recomendado 5 latinhas ou 5 long necks por semana. Vinho espumante, 1,5 garrafa semanal. E os destilados, aí vai depender da dose do dosímetro que você usa. Se for o de 30, pode ser 7 doses. Se for o de 50, 4 doses, porque são 200 ml semanais. Mas isso considerando que só ingere um tipo de bebida. Se beber aqui, sexta, sábado e domingo, cada um diferente, vai ter que dividir essa conta por 3. Então, assim, é melhor escolher um dia para tomar o que quiser. Entendeu? Se sentir mais livre do que estar ali se limitando. A semana eu quero beber isso, semana que vem eu quero beber aquilo. Viagem não conta, né? Você
também chegar na sua viagem e ficar fazendo conta, não. Fazendo conta. Aí também não, esqueça. O que interessa é o dia a dia. Em relação a recipiente plástico, essa sim é uma das informações muito importantes, porque vários recipientes desses plásticos colocam livre de BPA, BPA free, mas não é só o BPA que causa câncer, existem inúmeras outras substâncias. Então, tá no trabalho, tem um copinho plástico para tomar café, leve seu caneco de vidro, de porcelana e deixa ele lá e use ele para tomar seu cafezinho todo dia. Tomar uma vezinha na vida, isso não vai ter problema. Em relação a aquecimento no micro-ondas, já tive até passado de acharem que micro-ondas, esquentar comida no micro-ondas causava câncer. Não temos comprovação. Ele muda mesmo os componentes dos nutrientes. Muda mesmo, Muda, isso é real. Mas de causar câncer, não temos evidência disso ainda. Como é que você vai fazer? Mesma coisa. Coloca tudo num prato de vidro ou no de porcelana e bota lá. Vai sujar o micro-ondas? Vai. Você limpa. Sujou, limpe. Sim. Mas, pelo menos, você diminui o risco de estar aquecendo plástico todos os dias e comendo substâncias que estão contaminadas. Estão contaminadas. Por exemplo, eu tenho na minha casa, eu uso muito micro-ondas, né? Eu sou Todo solteira. mundo. Então, assim, eu boto muito aquela tampa. Meus pratos são sempre de louça ou de vidro, mas eu coloco aquela tampa de plástico em Não cima. bote. Não bote. Não bote, porque vai Sim. suar, né? Sim. Termina suando. Então é melhor colocar até um prato de vidro do que botar aquela tampa. Isso. Né? Outra coisa, eu vi que você que inclusive foi uma parceria, porque eu ouvi ele falando isso, o André, ele tem uma parceria com os seus projetos e tal. Então, assim, ao meu ver, que sou uma leiga sobre o assunto, eu vejo a meditação, hoje, atualmente, como uma coisa extremamente necessária para tudo na vida, né? Mas, assim, como uma coisa alternativa. Sim. O que você pensa sobre esses tratamentos alternativos? Pronto. Na verdade, eu vou dizer qual foi a minha experiência. No ano de 2019/20, eu fui diagnosticada com fibromialgia. Eu não estava limitada, eu estava desconfortável. Eu sou muito sensível a medicações e decidi que eu não queria usar medicações inicialmente. Estudei muito, vários artigos e descobri a medicina integrativa. Com isso aí eu uso de vários recursos, óleos essenciais, a meditação, a atividade física regular, a alimentação anti-inflamatória. Então, eu preferi seguir esse caminho. E deu certo? E dá certo. Eu não uso medicação até hoje para fibromialgia. Só um ansiolíticozinho, porque com a pandemia terminaram descompensando algumas coisas. Uma médica falando que dá certo essas coisas. É muito raro. Dá certo. Agora, assim, da mesma forma que qualquer terapia integrativa, e tem trabalhos que mostram, na verdade, óleo essencial mesmo, quando eu entrei, eu falei, né? Fui no PubMed, que é a nossa principal plataforma de artigo científico. Quando eu vi a quantidade de trabalho, eu disse, meu Deus, quanto preconceito. Aí eu fui estudar. Fiquei encantada, porque são estratégias para quem não quer ou não pode e que dá certo. Agora, sim, a pessoa, e não tem a questão só da sugestão. Existe o funcional também. E funciona. Se você entra e vem aquela química, porque o óleo essencial é química. É uma química mais diluída, mas é uma química. E vai funcionar no seu receptor, isso lhe ajuda. Então, assim, para as dores mesmo, tem um blend que quem foi minha consultora me ensinou quando eu estou um pouquinho mais atacada. Peço a meu marido para bota tudo e ele faz a massagem nas costas. É um sono maravilhoso. O que eu tenho fibromialgia, que eu tenho dificuldade de dormir, melhora muito a qualidade do sono. Então, foi uma escolha de vida. Foi assim que eu entrei. E aí, quando chegou também, eu digo, será que essas pacientes que tiveram câncer de mama, que tem um risco maior, será que tem óleo essencial que possa ajudar? Aí, fui atrás. E tinha mesmo, o gerânio, o ylang-ylang, tem vários óleos. E eu comecei a indicar para as pacientes também. Eu digo, olha, eu não sou aromaterapeuta, eu vou lhe indicar a pessoa que é. E você vai procurar. Se você quiser seguir uma linha alternativa inicialmente, antes de entrar para qualquer hormônio, esse é o caminho. Que maravilha, doutora Aline. A doutora Aline, tá vendo, gente? Tem que procurar a doutora Aline. Quando você tiver desse problema aí, com fé em Deus você não vai ter. Mas ao mesmo tempo eu brinco. Eu arranco a mama se tiver que arrancar e mando para quimioterapia se tiver que mandar. É isso. Então, você falou até sobre isso, sobre arrancar a mama, que tem pessoas que criaram na cabeça que tirar tudo, pronto. Não vai ter mais problema. Isso, não existe isso. Não existe. Não. Né? E nem deixar a mama quer dizer que se deixar vai voltar. Uma mastectomia bem indicada e uma mastectomia e uma cirurgia conservadora bem indicada, elas têm o mesmo risco de recidiva, de 3% a 4%. Então, se não é necessário tirar a mama para poder garantir margens livres, por
que é que eu tenho que tirar a mama? Porque o que acontece? Muitas mulheres que têm as mamas muito caídas, muito pitosadas, como a gente chama, se a gente for fazer uma mastectomia, a gente vai ter que tirar a areola. E pode ter certeza, o que mais impacta é a areola e mamilo. Quando acontece de perder, seja por sofrimento, seja porque teve que tirar na cirurgia, é como se ela perdesse a imagem corporal, como se ela não se identificasse como mulher, mais como mulher. Inclusive, aproveito a oportunidade aqui para quem conhecer o Meson-Lu, o bioma Meson-Lu está com uma pigmentadora agora que faz pigmentação de areola. Olha aí, gente. E que fornece, para quem não pigmenta, prótese de areola e mamilo. Que lindo. Eu até publiquei semana passada, convidei ela para ir amanhã num evento que a gente vai fazer. Ai, e assim, e a gente não tinha ainda em Aracaju. Eu mandava, na verdade, para São Paulo, porque tem uma instituição lá que já fornecia isso. É de uma pessoa, de uma sergipana que é tá uma sergipana, isso? É uma sergipana. Que maravilhoso. E Luciana entrou em parceria com ela, ela tá lá no Meson-Lu. Que lindo, sempre com causas nobres, ela é uma fofa. E, gente, lá no Meson-Lu, ali na 13 de julho, vá lá, que quem tiver esse problema vai ser resolvido. Já comecei a mandar um monte de paciente. Digo, olha, tem essa daqui agora, aqui, por aqui, vai lá conversar com ela. Então é isso, doutora. Se tocar, sempre. Isso. Né? Aquele toque que se levanta a mão e isso. faz o toque por todo mamilo, todo axila também. Não é isso? Porque tem muitos nódulos na axila que começam na axila. Para quem menstrua todo mês, sempre tocar. Menstruou, conta 7, 10 dias da chegada da menstruação e faz o autoexame. Porque se palpar nos outros períodos, pode ser que palpe várias alterações que não são reais. São simplesmente estímulo hormonal, seja pelo período da ovulação ou pré-menstrual. Sim. Por exemplo, eu que tenho prótese de mama, depois que aconteceu, eu vou até fazer uma pergunta pessoal. Depois que eu fiz a prótese de mama, em uma das minhas mamas, eu sinto uma certa dorzinha. Como se alguma coisa muscular foi mexida. Então, não é nem muscular mexido. Lembre que foi criado uma área de cicatrização, que a gente chama de fibrose. Sim. E essas áreas de fibrose, você pode sentir, toda mama operada, pode sentir agulhada, alfinetada. Dói, de vez em quando dói. Parece que tá enfiando alguma coisa, não passa. Isso é absolutamente normal. Veneno, ai, que ótimo. Porque eu fico tão preocupada. Porque a gente fica preocupada, né? Só em, como foi o que o André estava falando, só em pensar, em buscar algo que possa te trazer um problema seríssimo na sua vida, você já evita até de se tocar para não buscar o problema, né? Mas não espere palpar. Quando se palpa, já está mais avançado. Sim. Certo? É fazer seu exame, a mamografia normalmente a partir dos 40. É assim que a gente vai salvar a vida das pessoas. É isso aí. Então vamos deixar todos os seus contatos para quem tiver interesse de te procurar. Vamos falar que depois aí a gente vai botar aqui tudo aqui embaixo bonitinho. Todos os seus contatos e o nosso público está aí à sua disposição para a gente fazer as despedidas. E eu já quero, de antemão, agradecer. Muito obrigada. Primeiro, foi um prazer ter você aqui com a gente, né? Foi um prazer ouvi-la também, né? E saber que é muito mais simples do que a gente está imaginando, né? Sim. Que o problema é muito menor do que a gente... hoje é impressionante. Não é? É muito difícil. A gente fala isso no consultório. É muito difícil uma paciente morrer de câncer de mama hoje. Eu vejo até pela sua energia. Porque normalmente uma pessoa que trabalha com a dor... normalmente tem uma energia densa. E você tem uma energia tão leve, então, assim, eu acho que a alegria deve ser muito maior do que a tristeza. Com certeza. Né, no seu trabalho. E a missão, né? Eu acho que quando a gente aceita e encara a nossa missão, a gente leva com leveza, né? É isso aí. Então, vamos deixar todos os contatos e a gente fazer as considerações finais. Fique à vontade. Eu sou Aline Valadão, mastologista, trabalho na Clínica Semise, que hoje faz parte do grupo Oncoclínicas. E quem quiser seguir... tem meu perfil do Instagram, que é meu nome completo, para nem minha mãe... Na verdade, minha identidade é minha mãe, que é a Aline Valadão, mas para meu pai e meu marido não ficarem com ciúmes. Aí é Aline Valadão Brito Gonçalves, tudo junto. Aline Valadão Brito Gonçalves. E lá tem link para marcar consulta, que cai direto no WhatsApp da secretária. Então, fiquem à vontade. E sempre que tiver dúvida, a gente está à disposição. Através do seu canal, normalmente tem todos os seus projetos e coisas que você também responde, né? Isso, eu vou divulgando. Que essa semana mesmo vai ter, próxima semana. Essa semana vai ter. Amanhã a gente vai ter um evento no Shopping Rio Mar, lá no Espaço Carango, a partir das 18 horas. A gente vai receber mulheres incríveis que tiveram câncer de mama, pessoas da sociedade e que ressignificaram suas vidas. Então, assim, vai ser um momento incrível. E no final a gente vai ter uma atração musical com Verlaine Calieri, que ela encanta com toda a doçura e feminilidade dela, e nada melhor do que ela para encerrar esse movimento nosso do Núcleo da Mama. Então, eventos como esse vivem acontecendo durante um ano, não é isso? Então, vive acontecendo durante um ano para poder justamente estimular que essa prevenção seja feita o ano inteiro, e não só em outubro, como a gente vê
hoje em dia. Né, gente? Então, muito obrigada. Eu adorei estar aqui com você. Eu que Adorei agradeço a saber dessas oportunidade. coisas todas. E eu espero que você esteja aqui com a gente no próximo encontro. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.